Sabe aquela pergunta que parece simples, mas que na verdade é uma das mais complicadas que existem? O que é felicidade? Pois é, por séculos os maiores pensadores da história se debruçaram sobre ela. E hoje a gente vai mergulhar a fundo nas respostas que eles encontraram, começando lá atrás, com o Guia Direto da Grécia Antiga. E para começar essa nossa investigação, a gente não vai para uma sala de aula, não. A nossa história começa bem longe, no coração do Mato Grosso brasileiro, a partir de um encontro que foi ao mesmo tempo muito simples e muito profundo. Pensa só nesse cenário. O médico, acostumado com a correria de São Paulo, está lá trabalhando com o povo Chavante. Depois de um mergulho no rio, ele senta para conversar com um indígena chamado Rupaui. Só os dois ali, no meio da natureza. E aí acontece esse diálogo super curto, mas que é genial. O médico pergunta: "Você é feliz, Rupaui?" E ele responde: "Sim." E você sabe o que é felicidade? Não. Olha que coisa, isso revela um paradoxo fascinante. A gente pode sentir a felicidade, mas sem conseguir explicar o que ela é. E aí é que está o grande enigma, né? A gente sabe que está feliz, a gente sente. Mas definir, colocar em palavras o que é essa tal de felicidade, aí a coisa complica. É justamente esse vazio, essa falta de uma definição clara, que a filosofia tenta preencher. E é por aqui que a nossa busca começa de verdade. Bom, para encarar uma pergunta desse tamanho não dá para ir de qualquer jeito. A gente precisa de um kit de ferramentas, um método para organizar o pensamento. E a filosofia nos dá exatamente isso. O primeiríssimo passo é uma coisa chamada estranhamento. É aquele momento em que a gente para de viver no piloto automático. Sabe, algo que a gente sempre viu como normal, de repente parece estranho. Foi o que aconteceu com um médico. Aquele ambiente, aquela conversa, tirou ele do lugar comum e o fez olhar para a felicidade de um jeito totalmente novo. Então, o caminho é esse, ó. Primeiro vem o estranhamento, essa quebra na rotina que nos faz parar e pensar. Daí vem o questionamento. A gente começa a investigar aquilo que chamou nossa atenção. E por fim, a gente tenta construir uma resposta filosófica, uma resposta que seja lógica e que sirva não só para um caso, mas que seja universal. É assim que a gente transforma uma dúvida pessoal numa grande investigação. Ok, agora que a gente já tem as ferramentas, vamos usá-las para explorar os primeiros grandes caminhos que os filósofos gregos traçaram. Vamos começar com dois gigantes, Platão e o seu aluno mais famoso, Aristóteles. Mas antes, um ponto super importante. Quando os gregos falavam de felicidade, eles usavam uma palavra específica, eudaimônia. Isso não é só aquela alegria de momento, sabe? Um dia bom. Eudaimônia é mais profundo. É sobre uma vida inteira bem vivida, sobre florescer como ser humano. E aqui a gente já vê duas estradas bem diferentes. Para Platão, a felicidade estava em outro lugar, no mundo das ideias, perfeito e eterno. Para ser feliz, era preciso se desprender deste nosso mundo material que ele via como uma sombra. Já Aristóteles, o aluno, puxou a coisa de volta para a Terra. Para ele, a felicidade se constrói aqui mesmo, no mundo real, usando a nossa capacidade de raciocinar e agindo de forma virtuosa no dia a dia. Aristóteles era bem prático. Ele dizia que o ponto mais alto da felicidade é a vida dedicada ao pensamento, à contemplação. Mas, para chegar lá, não basta ser um gênio isolado. É preciso ter outras virtudes, como coragem e justiça. E mais, ele reconhecia que coisas externas importam também. Amigos, família, uma condição financeira minimamente estável, tudo isso faz parte do pacote. Como ele mesmo disse, uma andorinha só não faz verão. Um dia feliz não é uma vida feliz. Agora, nem todo mundo na Grécia Antiga achava que a felicidade era uma questão só de razão e lógica. Outras escolas de pensamento surgiram, focadas em algo diferente, a busca pela paz interior, pela serenidade. Hoje em dia, a gente é bombardeado por todo lado com a ideia de que a felicidade se compra, né? Um celular novo, uma viagem incrível, um carro do ano. Mas os gregos antigos já tinham uma resposta bem radical e totalmente diferente para isso. E aí entra o Epicuro, com uma ideia que pode parecer estranha no começo. Para ele, felicidade é prazer. Só que não é o prazer da festa, da extravagância. Pelo contrário, o maior prazer para Epicuro é a ausência de dor no corpo e de perturbação na alma. A felicidade, então, não está em adicionar coisas na vida, mas sim em remover o que nos causa ansiedade e sofrimento.
E para ajudar nessa faxina, Epicuro criou um tipo de guia, uma classificação dos nossos desejos. Tem os naturais e necessários, tipo comer, beber, dormir. Esses a gente deve satisfazer, mas com moderação. Depois tem os naturais, mas não necessários, como uma comida super chique, luxo. Esses ele dizia pra gente curtir muito de vez em quando ou nem isso. E por fim, os que não são nem naturais nem necessários, como fama, poder, muita grana. Esses, segundo Epicuro, a gente deveria cortar pela raiz, porque são fontes infinitas de perturbação. E o resultado de toda essa disciplina de fazer essas escolhas conscientes tem um nome: ataraxia. É o grande objetivo. É um estado de tranquilidade total, de uma calma serena, com a mente livre de qualquer perturbação. Esse tipo de felicidade não tem a ver com euforia, com picos de alegria. É algo mais sutil, mais constante. É sobre encontrar um contentamento simples, uma tranquilidade que não se abala facilmente e que a gente encontra nas coisas mais básicas da vida. Bom, mas Epicuro não estava sozinho nessa busca pela serenidade. Os estoicos também queriam a mesma coisa, mas o caminho deles era um pouco diferente. Para eles, a felicidade vinha de aceitar o que a gente não pode mudar e focar em dominar a única coisa que está de fato sob nosso controle: a nossa própria mente, nossos julgamentos e nossas reações. A grande sacada dos estoicos foi dividir o mundo em duas caixinhas. Na primeira, as coisas que dependem de nós, nossas opiniões, nossos desejos, nossas virtudes. É aqui que a gente deve colocar toda a nossa energia. Na segunda caixinha, as coisas que não dependem de nós, o que os outros pensam, se vamos ficar doentes, o clima. A tudo isso, a gente deve ser indiferente. A felicidade está em focar na primeira caixa e aceitar a segunda. Então, depois de passear por todos esses caminhos, o de Platão, o de Aristóteles, o de Epicuro e o dos estoicos, fica bem claro que não existe um GPS para a felicidade com uma rota única. O que os gregos nos deram, na verdade, foi uma bússola, com vários nortes possíveis. E talvez a grande sabedoria esteja justamente aí. Como disse o poeta Fernando Pessoa, talvez o segredo não seja tentar eliminar a infelicidade a todo custo, mas aceitar que a vida tem altos e baixos, tem montanhas e planícies, e aprender a caminhar por todos esses terrenos com mais naturalidade e graça. Os gregos começaram essa conversa há mais de 2000 anos, mas ela com certeza não terminou. Eles nos deram as perguntas e algumas respostas possíveis. A questão que fica no ar, e que talvez seja a mais importante de todas, é: qual desses caminhos faz mais sentido para a nossa própria busca pela felicidade? A filosofia nos dá um mapa, mas a jornada é de cada um.